Investir pode ser uma jornada empolgante, mas também requer uma compreensão sólida das regras fundamentais para tomar decisões informadas e alcançar o sucesso financeiro. Aqui estão as 6 regras básicas que você deve dominar ao investir. Sempre faço empréstimos para investir, eu uso dívida para investir, mas para fazer isso e enriquecer, é preciso ter muita educação financeira. Não recomendo, mas é a melhor maneira de enriquecer, diz o presidente Trump. Escrevemos 2 livros juntos, e agora muitos de vocês o odeiam, mas ele é muito inteligente, é um capitalista. Tenham muito cuidado agora, porque eu uso dívida, Trump usa dívida, quanto mais dívida usamos, menos impostos pagamos. É por isso que amo imóveis, posso usar dívida e não pagar impostos, ganhar muito dinheiro. É isso que ensino, não recomendo, mas para quem entende o que é chamado de retorno infinito, é a melhor maneira de enriquecer, mas é preciso ter muita educação financeira. A razão pela qual os ricos não pagam impostos é porque há 3 tipos de renda, e nunca ensinarão isso na escola. O professor falso nunca ensinará. O primeiro tipo de renda é renda obtida, quando você trabalha por dinheiro. Esses são os que pagam impostos. Os ricos não podem ser taxados porque não têm empregos. O segundo tipo de renda é renda de portfólio, de comprar e vender casas ou ações. Não faço isso, Trump não faz isso. A renda que os ricos ganham é chamada de renda passiva, também conhecida como fluxo de caixa, que vai direto para cá, evitando impostos. As escolas não ensinam nada sobre dinheiro, nada. É patético. Eles têm cursos de alfabetização financeira hoje, mas isso não é educação financeira, é patético. As pessoas seguem o mantra antigo de ir para a escola, mas não se aprende nada sobre dinheiro na escola. Conseguir um emprego é inútil, os empregos estão desaparecendo. Com a inteligência artificial e a automação, mais empregos serão eliminados. Por que ir para a escola para conseguir um emprego, trabalhar duro por dinheiro e pagar impostos, que continuarão subindo? Dizem para sair das dívidas, mas a dívida é dinheiro. Em 1971, quando Nixon retirou o dólar do padrão ouro, o dinheiro se tornou dívida. Os ricos sabem como usar a dívida para enriquecer. Os pobres e a classe média são eliminados porque estão endividados, devido à falta de educação financeira. Investir a longo prazo em uma carteira bem diversificada de ações, títulos, fundos mútuos e ETFs não faz sentido quando estão imprimindo trilhões de dólares e há uma política de taxa de juros zero. Todo esse conselho financeiro é um desastre. O verdadeiro risco está em você, não no investimento. Os ricos entendem isso. A Reserva Federal é uma operação criminosa, roubando dos sistemas de pensão. Os PhDs da Fed são pobres, indefesos e desesperados. O risco é não entender o risco. Os banqueiros não pedem seu boletim escolar. Este é o jogo de fluxo de caixa, que inclui um demonstrativo financeiro, diferente do monopólio. Focar em adquirir ativos em vez de renda foi uma mudança fundamental na mentalidade. O verdadeiro risco é não entender o risco. A receita, despesa, ativos e passivos. Há mais uma coisa no jogo de fluxo de caixa no demonstrativo financeiro, você verá que é o mais importante de todos, é chamado de demonstrativo de fluxo de caixa, aqui ao lado. Então, se você vai ser um empreendedor ou um capitalista, você precisa ter um desses, meio que um requisito, você precisa ter um desses. Mas 99% de todos os estudantes do ensino médio e faculdade não têm ideia do que é isso. Você tem pontuações FICO, sabe, mas não sabe o que é isso, não. Então, quando um banqueiro pede seu demonstrativo financeiro, eles querem ver o quão inteligente você é. Então, deixe-me dizer por que a escola torna os alunos pobres de maneira bem simples. Digamos que eu tenha um mestrado em artes, um diploma de mestre em artes, certo? Ou um diploma de bacharel em artes, sim. Eu aprendo algo sobre receita? O que dizer da mitologia grega? Ah, lá está você. Olá a todos, sobre receita,
e nos perguntamos por que os jovens estão saindo da escola ou da geração mais jovem em busca desse emprego bem remunerado. Mas deixe-me perguntar, se você tem um diploma em tecnologia, aprende algo sobre ativos? Nunca. Então, você pode ser um técnico e não saber nada sobre isso. Você pode ser um técnico e não saber nada sobre isso. Veja, quando um banqueiro olha para o seu demonstrativo financeiro, ele está olhando para o espelho de você. Isso é um reflexo de você. E se você está perdido aqui e aqui, então você não é tão inteligente financeiramente. Então, a razão pela qual o jogo de fluxo de caixa é tão importante é que ele ensina o que é importante para o seu banqueiro, para um capitalista ou para um empreendedor. Os empreendedores precisam saber como aumentar sua receita e como criar ativos. Se você não souber essas duas coisas, você não deve ser um empreendedor, você deve ser um empregado. É por isso que tantos jovens saindo da escola têm enormes dívidas de empréstimos estudantis aqui, certo, mas não sabem nada sobre isso e compram isso aqui, isso é arriscado. E sempre temos que encontrar recursos externos para obter informações como essas, aprender essas informações, fazendo cursos aqui na RIT-DED, aprendendo através de seus seminários. Então, é realmente surpreendente como algo que deveria prepará-lo para o futuro o deixa apenas com os documentos mais importantes que nos dizem que precisamos ter, nosso currículo e seus boletins de notas, suas transcrições. Mas realmente queremos ser empregados, exatamente, mas para o empreendedorismo, que é o que muitas pessoas procuram aqui, é onde você pode aprender isso aqui. Por que no sistema escolar você não aprenderá? Veja, se você vai aumentar sua receita aqui, você precisa de um professor de verdade. Se você vai adquirir ativos, você precisa de professores reais. O que é arriscado é pedir conselhos a pessoas que são professores falsos, como meu professor de cálculo e meu professor de contabilidade. Você não sabe nada sobre isso, nada. Seu professor pode ensinar nada sobre isso, não. É arriscado. Então, é por isso que escrevi o livro Dinheiro Falso, Professores Falsos, e o que Wall Street está mandando você fazer é apenas dar seu dinheiro a eles. Isso é arriscado. A razão pela qual digo que apenas pessoas preguiçosas usam seu próprio dinheiro, porque é preciso muito mais inteligência para levantar capital. E eu nunca fui capaz, desde que meu pai rico, quando eu era criança, meu pai rico me proibiu de dizer eu não posso pagar. Ele dizia: descubra como você pode pagar, como você pode fazer algo, descubra como você pode fazer algo. Então, ao longo da minha vida, a maioria dos projetos que comecei, nunca tive dinheiro. Eu gosto de não ter dinheiro porque me força a pensar, a ficar criativo. Eu tenho que me educar, tenho que conversar com caras ricos, como você fez isso, como você fez aquilo, como você fez aquilo. Porque se eu precisar de dinheiro, eu descubro como conseguir.